Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. E esse é o programa Bem-Estar. Aqui vamos bater um papo leve e descontraído sobre saúde, bem-estar e hábitos de vida mais saudáveis. Estamos aqui hoje com a nossa convidada, doutora Paula Valadares Guerra Rezende, ela que é pediatra gastroenterologista pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela também é doutora pela UFMG, professora e coordenadora da residência de gastroenterologia pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG e é consultora técnica da ACELBRA, a Associação dos Celíacos do Brasil, aqui de Minas Gerais. Doutora Paula, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, acho que é um assunto bastante importante que a gente vai conversar hoje. E o assunto nada mais é do que a doença celíaca. Esse assunto a gente escuta às vezes falar muito sobre glúten, não pode comer glúten, mas muitas vezes falta informação, muitas vezes a gente não sabe exatamente por que não se pode comer glúten ou quem não deve comer glúten. E aí, doutora Paula, a minha primeira pergunta é, a gente vai falar aqui hoje sobre doença celíaca. O que é a doença celíaca? Bom, a doença celíaca é uma doença que é até bastante comum. No mundo é descrito 1% de prevalência no mundo. É uma doença que pode acometer o corpo inteiro. E ela vai ser o quê? Uma intolerância que algumas pessoas têm, essas que têm uma predisposição genética, elas têm uma intolerância permanente ao glúten. O glúten ele vai ser ingerido, né, nos alimentos, vai chegar no intestino e vai provocar uma reação nessas pessoas especificamente, que pode acontecer alterações em todos os lugares, no intestino, nos ossos, pode dar anemia, vários sintomas. Em cada pessoa vai ser um pouquinho diferente. Tá. E o que é o glúten? Porque a gente já está acostumado há muito tempo a ver nas embalagens escrito lá assim, contém glúten, não contém glúten. Mas de um tempo para cá a gente tem ouvido falar mais sobre isso. Então o que é o glúten? O glúten é a fração proteica que vai estar no trigo, no centeio e na cevada. Eu gosto de falar que a aveia, de natureza, ela não tem glúten na sua composição, mas ela, como ela é muitas vezes cultivada, processada junto com esses outros alimentos, muitas vezes a gente vai ter por contaminação da aveia, mas então é a fração proteica do trigo, do centeio e da cevada. Ótimo, então a doença celíaca, uma doença que vai aí ser causada, né, vai apresentar os seus sintomas quando esse paciente ingere algum alimento que contém glúten. E quais são esses sintomas? Então, se tem alguém lá em casa pensando assim, e aí, será que eu tenho doença celíaca? Não tenho? Você falou de intestino. Quais são os sintomas da doença celíaca? Eu acho que o que mudou muito nesses últimos anos, desse aumento assim, do diagnóstico, é por causa de você desconfiar. Porque o quadro clínico ele é muito variado. Você vai ter desde manifestações mais sérias, que são até mais fáceis de serem diagnosticadas, especialmente nas crianças, em torno de 2 anos, que vai ter o quê? Aquele menino que não está ganhando peso direito, que não está crescendo, que tem diarreia, que tem aquela barriga mais distendida. Às vezes aquele menino que o bumbum quase não tem massa muscular, uma hipotrofia mesmo do glúten, dor abdominal, diarreia, deficiência de vitaminas. Eu acho que esse quadro, assim, quando ele é mais clássico, que a gente chama, ele é mais visível para o médico, para a família, de procurar um atendimento médico. A grande questão estão nos sintomas inespecíficos da doença, assim, que às vezes aquele paciente que tem assim, só uma dorzinha abdominal, isso é mais comum até nos adultos, que passa despercebido na infância. Aquele menino tem dor na barriga, aquela sensação de empachamento, que come, fica estufado, fica com uma sensação assim que está muito cheio. Tem manifestações que não tem nada a ver com o intestino, às vezes uma anemia que você trata com ferro e não melhora, deficiência de vitamina, baixa estatura, que às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma gastrointestinal e ela tem, às vezes, uma baixa estatura. 10% das pessoas que têm baixa estatura pode ter como doença celíaca a causa dessa baixa estatura. Você pode ter na vida adulta infertilidade, osteoporose, osteopenia. Então, assim, são sintomas que às vezes o paciente nem tem sintomas gastrointestinais de tão variado que é esse quadro. Tanto é que é chamado de iceberg celíaco. Você teria só uma
ponta do iceberg, aqueles pacientes com a doença, com a manifestação mais clássica, mais evidente, e um monte de gente aí com diagnóstico que ainda não sabe ainda, né? Tá. Que a gente tem que investigar melhor. Então, os sintomas mais comuns, de fato, estão relacionados Sim. com o intestino, mas a gente tem uma outra variedade muito grande de possibilidades. Sim. Por isso, a importância de sempre procurar o profissional, né, doutora Paula, para fazer esse diagnóstico adequado. A senhora é pediatra, né? Então, é uma doença que é mais comumente ou mais facilmente diagnosticada na infância, quando tem esses sintomas clássicos, mas e lá na fase adulta? Também pode ocorrer o diagnóstico? Pode acontecer, isso é muito comum, principalmente para esses pacientes que têm os sintomas mais leves. E é muito interessante que vai acontecendo ao longo da vida uma adaptação. Às vezes a pessoa só percebe que tinha sintomas quando ela tira o glúten. Então, às vezes você vai ter aquele paciente falando, nossa, minha barriga melhorou, eu sempre convivi com isso, eu sempre achei que fosse meio que normal. Você pode ter paciente que às vezes é um intestino preso, às vezes a mulher vai descobrir na propedêutica de infertilidade, que é uma causa. Você pode ter depressão, você pode ter uma reação de pele que chama dermatite herpetiforme, que é muito mais comum na vida adulta. Pacientes, às vezes, com osteoporose. Então, assim, às vezes aquele sintoma que não é muito específico do intestino e passa desapercebido. Então, na criança é mais comum você ter o quadro clássico, você tem o caso, né, a manifestação não clássica, mas na vida adulta isso ainda, o médico tem que estar mais atento ainda. O médico, né, ou até a própria pessoa, né. E uma coisa importante é sempre a história da família. Então, se eu tenho na família um caso de doença celíaca, você vai ter um risco aumentado. Então, eu acho que é super interessante essa familiar ter essa ciência, olha, meu irmão tem doença celíaca, e falar isso para o médico. Porque, assim, o médico teria que estar atento a isso, né? Eu que trabalho muito com isso, eu sempre pergunto, não tem ninguém na família que tem doença celíaca, alguém que tinha diarreia, que ninguém descobriu a causa? Vou atrás, mas não é sempre, né, por desconhecimento mesmo. Acho que é interessante da gente estar aqui conversando isso justamente para alertar os profissionais, né? As pessoas de uma maneira geral e os profissionais a pensarem um pouquinho. Mas você falou que tem uma influência genética aí. Mas necessariamente uma pessoa que tem a doença celíaca vai ter um filho celíaco também? A chance é grande? Como é que é essa relação? Essa pergunta é boa porque é sempre o receio de quem tem a doença, né? É de saber como é que é isso. É uma doença genética, né? Então, assim, o glúten ele vai ser vilão para quem tem essa predisposição genética. O que acontece? Quando eu tenho, especialmente familiar de primeiro grau, esse risco vai aumentar em 10 vezes, mas eu falo que a chance maior é do filho não ser celíaco, mas assim, de 1% vai para 10% de chance. Então, é um aumento realmente considerável, a gente tem que estar atento, mas o risco, graças a Deus, o benefício de ser uma chance maior de não ser celíaco. Ótimo, então não é uma sentença, não, né? Não é uma sentença. Tenho doença celíaca, meu filho vai ter também. E eu queria saber, doutora Paula, como é que porque a gente falou que a doença celíaca, ela está relacionada com essa ingestão de glúten, né? Na verdade, esses sintomas vão aparecer quando a gente ingere o glúten, ou melhor, quando o paciente celíaco ingere. Mas qual que é o tratamento? Como é que a pessoa que tem o diagnóstico de doença celíaca vai fazer o seu tratamento? A questão ainda hoje, o tratamento é a exclusão do glúten da dieta. Então, vai ter que excluir tudo que tenha trigo, centeio, cevada e da alimentação. Então, hoje o tratamento é a dieta de exclusão do glúten. E é uma dieta que ela é difícil de ser feita, porque, só para a gente entender, mais ou menos 70% dos alimentos industrializados, eles vão ter o glúten na sua composição, porque ele é usado muito em espessante, emulsificante, que está muito presente na indústria. Então, assim, é um tratamento que, graças a Deus, eu falo com as mães quando eu faço o diagnóstico, olha, tem tratamento, é a dieta. Mas é uma dieta que a gente sabe que é uma dieta difícil, né? E a Celbra está aí justamente para poder ser uma parceira para as famílias, né, e para quem quer trabalhar com a comida realmente sem glúten, ela tem a consultoria da Celbra, e a Celbra tem um papel muito importante nisso. Bom, então a doença está relacionada com esse consumo de glúten e o tratamento é, de fato, retirar ali o glúten da dieta. Você falou pra gente que cerca de 70% dos produtos industrializados podem conter alguma quantidade de glúten, mas nem todos esses produtos são feitos à base de trigo, centeio, cevada. E aí você falou que tem outros ingredientes que podem ter também. Mas
é só a partir desses ingredientes? Porque eu já ouvi falar alguma coisa sobre contaminação. Se eu produzir no mesmo ambiente, se eu, por exemplo, tenho uma padaria, produzo pão com trigo e vou produzir um outro produto sem glúten, tem um risco ali desse glúten contaminar o alimento? Esse que é o grande problema da dieta, né? Eu falo que padaria, por exemplo, é um lugar que tem trigo. O trigo, ele fica em suspensão, né? Então, se ele vai contaminar outros alimentos que estão ali. E a gente tem que tomar cuidado, assim, com forno, com utensílios domésticos. Então, assim, eu assei uma coisa que tenha trigo, que eu já utilizei ali, não tem jeito de... ali vai contaminar o alimento. Esse que é o grande problema, né? Às vezes a pessoa não tem esse cuidado. Tá lá, assim, tá produzindo, eu falo assim, eu brinco muito assim, arroz tem glúten? Não, arroz não tem glúten, mas assim... E se o tempero tiver glúten? Aí ele já tem glúten na sua composição. Então, assim, essa é a grande dificuldade. Às vezes o paciente vai comer num self-service, ele não tem a garantia ali que, por exemplo, alguém que mexeu um macarrão com glúten, mexeu lá com a mesma colher no arroz, aquele arroz ali já não pode ser consumido. Então, é uma dieta difícil, né, de ser seguida no dia a dia. Ok. E o que pode acontecer se esse paciente que é celíaco, ou talvez ele não tenha o diagnóstico, ou mesmo que ele tenha o diagnóstico, ele não faz o tratamento adequado, ou seja, ele não retira o glúten da dieta, da alimentação. O que pode acontecer nesses casos? Essa pergunta é ótima, porque na verdade tem várias coisas que podem acontecer. Então você pode ter uma doença do osso, porque você tem uma alteração da absorção de cálcio, de vitamina D, então você pode ter uma osteoporose. Nas mulheres, a infertilidade, tem até um tipo de câncer intestinal que é o linfoma, que também pode acontecer nesse consumo do glúten, anemia, deficiências de diversas vitaminas, baixa estatura. Então para as crianças é muito importante, porque se elas descobrem na vida adulta e perderam aquele momento ali do estirão de crescimento, elas não conseguem recuperar, elas vão ser baixas para o resto da vida. Então tem diversas consequências. O bom é que na hora que eu retiro o glúten da dieta, esses riscos, né, igual do linfoma, por exemplo, ele vai ser igual da população geral se eu estiver seguindo a dieta adequadamente. Então eu falo que tem esse lado positivo, né, da doença. É uma doença que eu consigo zerar os malefícios dela na hora que eu tiro o glúten. É claro que eu tenho essa questão da estatura que eu falei, que se passou o estirão de crescimento, você não vai ter como resgatar isso, mas assim, as outras questões sim. Às vezes no início do tratamento a gente tem que fazer algum ajuste de vitamina temporariamente, porque você vai ter ali um problema no intestino, absorção de diversas vitaminas, você faz uma correção e a gente vê que no máximo até 2 anos esse intestino volta ao normal. De maneira geral, com 1 ano volta, mas os pacientes que às vezes têm uma alteração muito grande, eles podem demorar às vezes até 2 anos para normalizar esse intestino, mas normaliza. Ou seja, importantíssimo fazer esse tratamento adequado, né? Não é aquela coisa que hoje pode, hoje eu não vou comer. Não é bem assim, né? Tá bom. E aí, eu queria saber também, a gente está falando que o tratamento ele é baseado nessa dieta, nessa isenção de glúten, né? Mas existe alguma outra forma? Tem algum medicamento que a pessoa possa utilizar? Pois é, assim, hoje o tratamento é a dieta isenta de glúten, mas já tem estudos no mundo inteiro buscando soluções para isso. Eu vejo com muita esperança ter um medicamento que ele inativa a reação lá do glúten a nível do intestino. Então, na hora que ele bloqueia essa reação, ele bloqueia as demais reações que podem acontecer no osso, no intestino, né? Então, assim, eles fizeram um estudo na Europa, e eles viram que pequenas quantidades de glúten, esse medicamento consegue inativar a reação. Eu acho que é uma esperança, assim, não para liberar o consumo de glúten, mas eu vejo com bons olhos, especialmente para resolver esse problema da contaminação cruzada. Ainda estudo, não tem nada programado de ser liberado comercialmente, mas é um medicamento que me animou muito. Foi um estudo de 2022, e então ele foi aberto agora para mais participantes para a gente ver esse resultado. Isso um estudo em adultos inicialmente. Eu vejo com bons olhos, mas perspectiva aí boa, principalmente para essa questão da contaminação cruzada. Que é onde, né, pega ali, Exatamente. Porque é onde você talvez possa perder o controle ali. Porque você está esperando encontrar no trigo, de repente você encontra no arroz, exatamente, né? É onde o paciente fica vendido. Tá certo. Agora tem uma coisa que eu acho que tem muita gente em casa se perguntando.
não tenho diagnóstico de doença celíaca, não tenho nenhum desses sintomas, mas estou escutando o tempo inteiro falando que o glúten é o vilão, que tem que tirar o glúten, que o bom é a gente ter uma alimentação sem glúten. É verdade isso? Tem algum benefício para o restante da população tirar o glúten da dieta? Na verdade, isso é uma coisa que todo mundo fala, o glúten ele é inflamatório. Eu gosto muito de falar, ele é inflamatório para quem tem a doença celíaca. Então, para quem tem a doença celíaca, sim, ele é um vilão, mas não para a população geral. Eu acho que isso é uma coisa da moda, né, de falar do glúten. Isso teve uma importância, de certa maneira, para os celíacos, que aumentou a acessibilidade deles a alimentos sem glúten, mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais risco de contaminação cruzada com esses alimentos, porque uma coisa é a pessoa tirar glúten para moda, outra coisa é o glúten para o celíaco. Então, às vezes, quem está produzindo esse alimento não tem esse conhecimento da gravidade que é um produto com contaminação cruzada para quem é celíaco, que vai ser uma pequena parcela da população. Mas o glúten, ele, coitado, ele não é esse vilão aí que estão pregando para ele, coitado. Então, tá bom. Então, se você está aí na sua casa e está acostumada a comer o glúten, não tem um diagnóstico, às vezes já até procurou um médico, não tem um diagnóstico, não precisa se desesperar, não precisa tirar. Eu acho que uma coisa interessante que eu vejo muitas pessoas falando é que, assim, quando você tira o glúten, você está tirando muito de alimento industrializado. Eu acho que a confusão está nisso. Na hora que eu tiro o alimento industrializado, que eu substituo ele, eu vou ter uma melhora na saúde, mas não é o glúten. Eu acho que é principalmente na hora que eu tiro, né? Eu deixo de comer uma pizza congelada e vou fazer um lanche mais saudável. Eu vou fazer meu alimento, eu vou comer uma fruta. Então, eu fico achando que o benefício é na retirada do glúten, mas, na verdade, é numa mudança da sua alimentação, né? Que é tão importante. Você ter uma alimentação saudável e não especificamente do glúten. Eu vejo muito isso. Eu acho que, assim, a sua melhora foi porque você tirou a comida ruim, né, industrializada, e foi para uma comida saudável. Verdade. Né? Só de já se ter uma preocupação de estar observando o que se come. E eu queria perguntar sobre a qualidade de vida desse paciente celíaco. Como é que ele consegue conviver bem com a doença? Como é que fica a qualidade de vida dele? Na hora que você tira o glúten, ele fez o diagnóstico, tirou o glúten, esse paciente vai viver super bem. Você vai zerar a questão do linfoma, você vai corrigir as deficiências de vitamina, muitos relatam uma melhora do humor. Então, você vai ter esse ganho gigantesco. Mas uma grande questão que eu ainda vejo como preocupação é a questão da questão social. É muito difícil, assim, eu falo muito isso, assim, às vezes você tem um amigo vegetariano, a pessoa tem um cuidado de fazer uma coisa sem carne, mas às vezes você não tem esse cuidado, eles reclamam muito disso. Eu vou na casa de fulano e fulano não tem a preocupação de comprar alguma coisa que seja sem glúten. Então, assim, eles têm que sair de casa com a marmita, né? Eu tenho uma aluna, estudante de medicina, ela fala, professora, se eu não levar minha comida, eu vou ficar com fome na rua. Então, tem que levar, vai para uma festa, tem que levar a marmita. Aí você tem a questão lá na escola de ensinar para a criança que ela não pode dividir o lanchinho dela, né? Não pode pegar o lanchinho do colega, não pode comer, vai no aniversário, não tem muita opção para ela comer, vai numa festa, você chega à adolescência, você tem as questões, né, relacionadas à bebida alcoólica, que não é todas que eles podem consumir, né? Não estou falando que adolescente pode, mas, assim, você vai ter essas conversas com eles, e os adultos também nisso, né? Assim, eles têm essa dificuldade muito grande de comer fora de casa, né? E às vezes de serem até compreendidos. Às vezes a pessoa pergunta, tem glúten, a pessoa já acha que é uma pessoa mais chiliquenta para comer. Fresca. E aí eu tenho vários pacientes que falam, não, eu sou celíaco, o glúten pode me matar. Acho tão engraçado, porque às vezes tem que usar uns termos mais, assim, agressivos para a pessoa entender a necessidade daquele paciente, né? Então eles têm muito isso, né, de ter que essa questão social é uma coisa bem importante para eles, né? E aí eu acredito que esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje de conversar, de levar informação é essencial. Seja para você aí na sua casa que reconheceu algum desses sintomas e pode procurar um médico então para poder fazer o diagnóstico, eventualmente um nutricionista para te ajudar nessa dieta, para te ajudar a ter uma alimentação, né, dentro desses moldes, mas também para você que não é celíaco, mas que não tinha tanto
tanto conhecimento assim sobre o assunto e que de repente ou achava que era uma frescura quem come sem glúten, ou de repente está mais ligado nas questões de moda, de dieta da moda e não está entendendo, né, a profundidade e a seriedade do problema. Doutora Paula, eu queria que você finalizasse então deixando um recado para quem está em casa, para os seus pacientes, para quem ainda não é seu paciente também, enfim, para quem está em casa ali, deixa um recadinho sobre a doença celíaca, sobre a importância de falar sobre isso. Eu acho que é super importante a gente conversar. É uma doença que eu falo que atinge 1% da população, então não é uma doença rara. Ela tem o tratamento e eu acho que é muito importante essa conscientização de todo mundo que você falou, não só do paciente, mas aquele que convive com o paciente celíaco também, entender a necessidade, ajudar, integrar, que eu acho que o mais importante é você ter essa integração. Né, que eu acho que é fundamental para a qualidade de vida mesmo. Tem qualidade de vida, tem possibilidade de diagnóstico, tem tratamento, então assim, dá para viver super bem com a doença celíaca. Muito bom. Doutora Paula, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, tá bom? Queria agradecer o seu tempo, o seu conhecimento, acho que foi muito enriquecedor para a gente ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço. Acho que é sempre importante falar desse assunto, acho que tem esse pilar, né, de conscientização mesmo. Certo. Esse foi o programa Bem-Estar. Hoje a gente falou sobre doença celíaca. Até a próxima. Tchauzinho.